Então, nós estamos aqui, eu e a Melissa. Esse foi o oi da Melissa para vocês. E a gente vai desenvolver aqui alguns ícones, né, buscando praticar um pouco mais a utilização das ferramentas do Expression Design para essa finalidade, né, de criar ícones. Nosso objetivo aqui, nossos ícones estão sendo criados com as dimensões de 26 por 26 pixels. Estamos trabalhando um formato meio que pictograma, que chama, quando a gente tem esses símbolos, né, com nenhuma riqueza de detalhes, mas que eles, e com poucos símbolos utilizados em cada imagem, em cada ícone, para representar bem alguma característica. Por exemplo, agora a gente já desenvolveu alguns aqui, né? Esses aqui não fomos nós que desenvolvemos ainda. A ideia aqui era representar um bar, né, com esse ícone, e um restaurante com esse da alimentação, da bandeja de comida aqui. O interessante desse ícone da bandeja de comida é que a gente pode reaproveitar, por exemplo, esses elementos que a gente criou aqui para o aquecedor. A gente pode trabalhar para criar essa bandeja aqui. E a criação dessa bandeja é bastante simples, olha. Vamos começar com ela, né? Eu não vou mais utilizar essa aqui é só uma imagem. A gente precisa de ter isso no formato desenhado, né, por nós mesmos, e, se possível, até personalizado de alguma forma, né? Bom, nós vamos começar fazendo o seguinte. Nós vamos selecionar a ferramenta retângulo, tá? E nós vamos pressionar a tecla Shift no teclado, pressionar Shift, clicar e então arrastar para cima, né, para criar um retângulo. Pode soltar o mouse. Imediatamente, né, a gente vai verificar as dimensões que esse retângulo ficou. Eu vou alterar para 20 pixels de largura, né? Largura, ele vai alterar também a altura, porque tá ligado aqui o link da proporção, né? O botãozinho que determina a proporção. A gente pode, inclusive, colocar já na cor, selecionando a cor cinza ou preta na sua paleta de cores aqui. Em seguida, o que nós vamos fazer é aplicar, utilizando a propriedade, né, o painel, a propriedade Corner Radius. Nós vamos clicar e pressionar e manter o botão do mouse pressionado e arrastar para criar uma curva, mas nós vamos praticamente transformar esse retângulo num círculo, né? Nós vamos até o limite. Nós vamos até o limite dele, até ele quase virar um círculo. Vamos dizer, um pontinho antes aí, né? Acho que assim tá legal. Você pode aproximar ainda mais o seu desenho, tá? E agora o que nós vamos fazer é recortar, vamos dizer assim, essa parte de baixo. Para isso, nós vamos criar um outro retângulo, né? Um outro retângulo que passe mais ou menos na altura da metade do nosso retângulo inicial. Só que esse nós vamos botar o corner radius dele em 0, né? Os cantos arredondados em 0. E agora nós vamos clicar na ferramenta de seleção ou pressionar a tecla V no teclado. E então selecionar também o nosso retângulo de trás, né? Nosso retângulo inicial, que está com os cantos arredondados.
E agora nós vamos utilizar a opção de composição, né? Back menos front. Assim a gente remove, fica exatamente com metade do nosso círculo. Digamos assim, seria o início da nossa bandeja de comida personalizada, nosso ícone, né? Bom, agora nós vamos aproveitar e criar a parte de cima da nossa bandeja. Então, ainda com a ferramenta retângulo, nós vamos iniciar dentro, eu vou aproximar um pouquinho mais, eu vou iniciar aqui mais ou menos no limite do nosso retângulo, com as bordas arredondadas, e nós vamos podemos trabalhar com medidas exatas, se for o caso, né? Aqui mas não há necessidade. Agora a gente vai clicar e arrastar com a ferramenta só um instantinho, com a ferramenta de seleção, né? A gente vai clicar e arrastar para baixo um pouquinho esse nosso retângulo. A gente pode reduzir essa borda arredondada para um número, por exemplo, 1. Ok? Tá grande ainda aqui para mim a proporção, né? Isso aqui tem que ficar bem menor. Então eu vou reduzir mais o tamanho desse cara. Isso. Acredito que seria mais ou menos isso. É claro que ficou até melhor, né? O da Melissa ficou até melhor. Bom, a ideia é representar, né, um tipo de alça onde a pessoa pode segurar, né, para levantar essa bandeja. No entanto, agora que a gente tem certeza do resultado, a gente vai juntar essas duas imagens, né? Então precisa clicar nas duas, selecionar as duas e utilizar a ferramenta, a opção Unite aqui na composição. Ok? Ficou interessante. Bom, uma maneira simples da gente construir um detalhe, né, na nossa bandeja, se quiser, a gente poderia, na verdade, personalizar um pouco mais a nossa bandeja, fazendo uma espécie de um prato embaixo dela, né? Que aqui a gente teria só a tampa da bandeja, né? Se a gente quiser fazer o prato da bandeja, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode selecionar a ferramenta de retângulo mais uma vez, né? E aí, mais ou menos na linha, um pouquinho abaixo da parte, né, da tampa da sua bandeja, com algum espaço, alguma margem para a esquerda da sua bandeja, nós iniciamos clicando e arrastando mais ou menos ali até do outro lado a mesma distância, não precisa ser muito preciso, num tamanho pequeno, né? E agora a gente vai criar um segundo retângulo logo abaixo desse que a gente acabou de criar, né? Bem fininho, bem rente ao tamanho da bandeja da tampa, né? Que seria o local onde ficaria encaixada a tampa, vamos assim dizer. E a gente pode subir, eu preciso subir um pouquinho mais esse retângulo, então eu posso usar a tecla Ctrl no teclado para subir de pouquinho em pouquinho, ou, claro, né, pode também utilizar o mouse para fazer isso. Eu acredito que fiquei satisfeito com o resultado aqui. No entanto, a gente tem que lembrar, primeiro, já que eu estou satisfeito com o resultado, eu posso mesclar esses dois, unir esses dois elementos, né, num só. E agora, seria interessante também visualizar esse desenho, essa figura,
na visualização de 100%, né? Aqui a gente está com uma ampliação de 2.400%. Então, quer dizer, você pode clicar aqui mesmo, direto na ferramenta de zoom, e selecionar 100%. A gente tem aqui, na verdade, uma diferença bem pequena. A visualização ficou, quase não dá para ver o elemento de retângulo de baixo, no meu caso aqui. Acho que no caso aqui da Melissa ainda é possível visualizar, mas em 100%. Não, aí ficou bom. Agora, assim, faltou só a ideia do calor ali em cima, né, emanando. A gente já fez uma outra vez, né, mas eu vou fazer junto com a Melissa agora, para ela fazer também esse elemento do arzinho quente subindo. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, vamos criar um novo círculo, né? Um novo círculo não, desculpa, um retângulo, né? Mais ou menos do tamanho que a gente... Acho que pode ser um pouquinho maior. Aqui. Não tem problema ficar muito grande, porque depois a gente pode ajustar. Eu vou colocar na mesma cor e vou remover, ainda estou com uma borda arredondada, tem que selecionar, lembrando sempre de selecionar, e aí remover a borda arredondada. Muito bem, então eu vou aproximar aqui um pouco mais do nosso elemento, pode reduzir um pouquinho aqui. Isso. Então o meu retângulo ele está com 1 pixel de largura, e ele está com 5 pixels de altura. Eu posso ajustar isso aqui. 1 por 5, vamos dizer, né? Bom, com esse retângulo selecionado, mas visualizando toda ele inteiro, né, na tela aí, se você precisar ajustar, você pode pressionar barra de espaço e com o mouse clicar e arrastar para posicionar melhor o elemento na tela, né? Agora o que nós vamos fazer é mudar para a nossa ferramenta de caneta, nossa ferramenta Pen. Né? Quando você clicar na ferramenta Pen, você vai mover o mouse até mais ou menos a metade do seu retângulo, de uma das laterais mais compridas do seu retângulo, e vai clicar para criar um ponto. E na mesma direção do outro lado, né, também você vai criar um outro ponto. Tá? Agora eu quero ter certeza que eu estou mais ou menos na metade. Né? Então você pode clicar na ferramenta de seleção, porque aí ele vai exibir os marcadores. E aí, ó, o meu não está muito certinho não, tá vendo? Está um pouquinho diferente. O que eu posso fazer? Eu mudo para a ferramenta de nós, né? Pressionando a letra A, por exemplo. E aí eu seleciono esses dois nós, clicando fora, né? E arrastando por cima dos dois, com a caixinha elástica de seleção. E agora, né, a gente pode utilizar até a setinha aqui para baixo, só que com a setinha, no caso, ele desceu muito, porque o desenho está muito pequeno. Você pode pressionar um Ctrl para fazer isso, tá? Ou simplesmente usar o mouse também para arrastar, né? Com o Shift pressionado, você vai ter mais segurança de poder arrastar sem tirar do lugar. Bom, isso tudo só não precisa estar precisamente no centro, não. Foi só uma dica para como você pode verificar se a sua divisão está no local correto. Realmente não precisa que eles fiquem alinhados. Você também pode criar uma linha guia, né? Aí sim fica fácil para você corrigir qualquer eventual perda no alinhamento. Aí com a linha guia fica facinho de você corrigir. Tá? Aí é só clicar e arrastar. O Shift é bom ficar pressionado, porque ele vai garantir que
que fique alinhado direitinho o seu retângulo. Mas trabalhar com dimensões muito pequenas realmente é um desafio até no Expression Design. Eu vou remover minha guia daqui, né? A gente já utilizou ela, não vou precisar dela mais. Agora nós vamos para o próximo passo do nosso trabalho. Olha, nós vamos... deixa eu dar uma ajudinha aqui para ficar alinhando. Tá bom, tá bom. Por que não faz muita diferença? Olha só, ainda com o seu retângulo selecionado, com a ferramenta de seleção de nós, de seleção direta. O que eu vou pedir para você fazer é usar o Shift C no seu teclado, ou então aqui a ferramenta, selecionando na ferramenta Pen, a ferramenta Convert Anchor Point, que é uma ferramenta que me possibilita converter isso que agora é uma linha reta para uma linha curva, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou clicar no ponto, vou manter o meu mouse pressionado e vou arrastar para baixo, né? Não, para cima, desculpa. Você pode simplesmente corrigir e arrastar para cima. Então, quando eu arrasto para cima, até que ponto mais ou menos? Olha, até mais ou menos a metade do ponto que falta para chegar do outro lado, né? Mantendo o alinhamento. Isso fez o quê? Né? Simplesmente converteu a sua linha em curvas. Agora a gente vai pegar esse marcadorzinho aqui, que foi, né, o marcador que vai me possibilitar arrastar. Veja bem, a gente poderia fazer isso, né? Eu vou desfazer com o Ctrl Z, o que eu acabei de fazer. Por quê? Porque no momento em que eu estou arrastando, eu já poderia, inclusive, fazer esse movimento aqui, né, para a esquerda, para começar a criar o efeito que eu quero né, da ideia de o calor, né, representar o calor subindo. Então, tá aqui, ó. Esse é o formato que o desenho vai ficar. Você vai clicar e vai segurar, né, e vai arrastar um pouco para a esquerda, perfeito. Ótimo. Quer dizer, não precisava subir tanto ali no caso, né? Mas tá bom. O mesmo nós vamos fazer com um outro ponto. Agora nós vamos arrastar para baixo, né? Mas vamos tentar aplicar a simetria aqui, né, na forma, né? Vamos tentar manter a simetria da forma, ou seja, o mesmo espaço, a mesma distância, para que fiquem as duas curvas parecidas, ok? Tranquilo, né? Agora é só um pequeno ajuste, ó. Esse cara aqui que ficou solto, a gente vai trazer para cá, para fazer ele ficar mais alinhadinho aqui, tá? O mesmo aqui a gente pode fazer com um ponto lá de cima, nem há necessidade, que só de clicar ele já... Bom, é uma questão de ajustes aqui, né? Aqui embaixo também, ó, repara que a gente tem esse marcador que está... Aqui temos mais um. Isso realmente ficou muito distante. Aqui, mais uma vez. Eu vou mudar para a ferramenta de seleção aqui, ó, e fazer um pequeno ajuste aqui, ficou muito inclinado. Pois é, acredito que tá razoavelmente bom. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente posicionar melhor ele em relação ao nosso desenho. E eu vou criar mais duas cópias dessa figura. Usa a ferramenta de seleção de nós, a ferramenta de seleção direta, né? A letra A. Isso, é esse aí que tem que ser usado para fazer esses ajustes finais. Não, você vem para cá, isso aí, para cá mais um pouquinho para baixo, isso, solta, ficou bom. Agora o mesmo para ali, isso, mais inclinado um pouquinho para a direita, aí tá bom, perfeito.
Tá? Isso aí. Agora a gente pode, com a ferramenta de seleção de objetos, arrastar um pouco para baixo, visualizar ele perto do nosso objeto, né? Onde é que ele vai ficar. Isso. Ó, tenta colocar ele aqui, ó, mais ou menos do lado direito, mas na linha aqui do pegador da bandeja, né? Agora, para a gente criar o nosso segundo, nós vamos fazer o seguinte: com ele selecionado, você vai clicar em manter pressionado o botão do mouse e vai manter o Alt pressionado para ele criar uma cópia, e você vai apertar o Shift e vai arrastar na diagonal para cima. O Shift, nesse caso, vai te ajudar a traçar uma linha perpendicular bem legal para cima. Com a ferramenta V, com a ferramenta de seleção de objetos. Isso. Perfeito. Com o Shift, então, ele vai te dar esse apoio aí na hora de... Mas não precisa, tá? Só o Alt, precisa colocar ele um pouco acima do pegador da bandeja. E, mais uma vez, pressionar o Alt e arrastar isso para criar uma terceira fumacinha aí, indicadora de calor. Tá aí. Acredito que nós chegamos num resultado bastante interessante, né? Uma coisa que eu percebi, que a gente tem que verificar ainda, o desenho final. Repara que a gente tem 24 de largura e 18 de altura. A gente tem espaço para trabalhar um pouquinho mais a vertical desse desenho. E como eu fiquei com uma separação muito curta entre esses dois objetos, eu vou aproveitar que eu tenho uma margem aí para trabalhar de sobra e vou aumentar um pouco mais essa distância. Mesmo assim, a gente ainda está com 19 aqui de altura, mas ficou interessante. Então vamos visualizar agora isso em 100%, né? Bastante próximo ainda do nosso. Eu acredito ainda que eu vou aumentar um pouco mais. Está muito curto o tamanho do meu prato ali, estava difícil visualizar. Vou aumentar um pouquinho mais, isso. E a distância também, tá? Né? Assim eu acredito que facilitou, melhorou um pouco mais ainda a visualização. Também nosso fumacinha aqui de calor ficou muito próxima, e ela também pode aumentar um pouquinho, levemente, as dimensões dela. Vamos visualizar em 100%. É normal a gente... Olha, agora ficou bem melhor. É normal a gente ter que fazer alguns ajustes depois de visualizar o nosso trabalho em 100%. Né? Normal, porque aí a gente está visualizando ele no tamanho que ele vai ficar, né? E realmente, frequentemente, a gente percebe pequenos detalhes que podem ser trabalhados. Então, fizemos aí o ícone, nosso ícone de restaurante. A gente pode utilizar aqui, para isso ser trabalhado como uma imagem única, a gente pode selecionar tudo ainda e utilizar a opção Unite, certo? E aí agora a gente pronto, tem o ícone finalizado, tá? Reparem que a gente, olhando para esse ícone, né, a quantidade de pontos criado tá excelente, né? Cada ponto parece realmente estar cumprindo uma função. Mas sempre pode melhorar. Você vê que aqui a gente tem 3 pontos, talvez esse pontinho menor aqui a gente pudesse até remover, que não faria nenhuma diferença, né? Aí você fala, faz diferença ter mais pontos ou menos pontos? Essa é uma pergunta importante, tá? Por quê? Porque a quantidade de pontos realmente vai determinar o tamanho final do seu arquivo, tá? Quanto mais pontos desses pontinhos são criados na imagem, com certeza mais tamanho ela vai ter em bytes. Sou um motoca aí na rua para atrapalhar.
Então, a gente pode passar para o nosso próximo ícone, né? Esse aqui, inclusive, esse que eu usei de exemplo, eu posso remover. A gente tem aqui o ícone, né, esse ícone da garrafa aqui, que eu pensei em utilizar essa representação também para representar a disponibilidade de um bar, né, no local, né? Lembrando que esses ícones que a gente está construindo, eles serão utilizados em um projeto que a gente está desenvolvendo, um projeto de um website de hospedagens em reservas, né? Então a gente está vendo ícones aqui que representam características que podem haver nesses locais. Né, como por exemplo academia, ar-condicionado, né, aquecedor, aqui no caso um restaurante, né, ou um bar. Então acho que a gente pode agora, né, trabalhar a ideia do bar, do conceito de bar, né? Então também se a gente for fazer a mesma ideia, né, tá bastante simples para criar essa garrafa, né? A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos fazer junto aí. Então nós sabemos que a garrafa eu vou fazer ao lado do nosso ícone para poder manter a ideia da proporção, né? Então nós vamos trabalhar aqui bem ao lado do nosso ícone de restaurante. Aqui ao lado nós vamos, na parte de baixo, mais ou menos alinhado com o nosso ícone de bandeja, nós vamos clicar e pressionar e arrastar para cima para criar um retângulo, tá? Esse retângulo vai ser o retângulo da garrafa. Ele vai mais ou menos na altura da fumaça do ícone de bandeja, tá? A gente vai colocar ele já na cor correta, é a última cor que você trabalhou, então é fácil acessar. As últimas, inclusive, é uma observação interessante, que essa caixinha, quando você clica no objeto, esse primeiro que aparece, essa primeira cor aqui, né, é a última cor, sempre a última cor que você utilizou, tá? Vai estar aqui em cima, nesse cantinho, é sempre a última cor que você utilizou. Embaixo você tem sempre o gradiente, né, e vai ser sempre o último também que você utilizou. E aqui ao lado, né, do gradiente você tem, e abaixo da última cor, você tem o espaço que mostra o último preenchimento padrão utilizado. Agora no nosso retângulo, né, voltando ao nosso retângulo, que vai virar uma garrafa, a gente vai botar uma leve curva vamos botar 2 pixels de canto arredondado para a nossa garrafa, tá? Agora nós vamos criar um novo retângulo que será o bico da garrafa, tá? Então, mais ou menos aí, a gente calcula aí a ideia do bico da garrafa. Eu vou remover o canto arredondado desse bico, tá? Se a gente quisesse trabalhar alguma coisa mais arredondada, a gente poderia criar um círculo aqui, mas não há necessidade, né, para esse ícone. Bom, então a gente tem a nossa garrafa com o bico. No entanto, a parte de baixo da nossa garrafa eu quero que ela seja reta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um retângulo para recortar, mais ou menos aqui na altura, né? A gente cria um retângulo e aí agora a gente pressiona a tecla V no teclado para mudar para o de seleção de objetos, para a ferramenta de seleção de objetos. Pressiona o Shift e clica na garrafa de trás para selecionar os 2 objetos. E, claro, as ferramentas de composição Back-Front, a gente vai ficar então só com a parte de cima, que era o nosso objetivo, né? Agora a gente vai criar um rótulo para o meio da nossa garrafa. Mais uma vez a gente vai utilizar um retângulo para isso. Então é só clicar no retângulo. Dessa vez a gente vai dar uma margem um pouco diferente do nosso outro desenho inicial. Nós vamos tentar dar uma margem mais para a parte de cima da garrafa, né? E não começar na borda exatamente não. Vamos começar um pouquinho para dentro. Eu vou clicar e arrastar, né? E vou levar até quase o fundo da garrafa.
não totalmente no fundo, até quase o fundo. E o meu que ficou com um canto arredondado, eu vou remover os cantos arredondados, eu vou pintar de branco esse rótulo, né? Perfeito. Tá? A gente poderia trabalhar algum espaço aqui no bico, se quisesse representar melhor, né? Não sei se o tamanho está muito grande do bico, aí reduz um pouco. Né? Mas é bastante simples, né? Na verdade, a criação dessa garrafa. Tá? Vamos ficar com ela como está, por enquanto. Né? Eu posso até arrastar um pouquinho para o lado aqui, deixar a minha bandeja de fora, porque agora eu já tenho uma imagem de referência aqui. Né? Nós vamos então passar para a construção do nosso copo ou taça. Né? Selecionando a ferramenta de retângulo mais uma vez. Nós vamos trabalhar mais ou menos a ideia de que a taça está mais ou menos na altura do rótulo. E nós vamos fazer a parte de cima da nossa taça, tá? Mais ou menos na largura também da garrafa. Só que vamos imaginar que é só a parte de cima da taça que a gente está fazendo agora. Perfeito. Olha só, né? Eu vou agora aplicar uma borda arredondada, um canto arredondado, mas eu gostaria que ficasse ainda mais arredondado, e como ficou pequeno na altura da vertical, eu vou precisar aumentar um pouco mais. Eu vou explicar por quê. Porque eu quero conseguir isso, o efeito, veja que aqui a gente tem quase um círculo, né? Eu vou aumenta na vertical a altura com a ferramenta de seleção, mas aí um pouco mais, quase mesmo isso, perfeito. Agora olha só, nós vamos mais uma vez criar um retângulo. Dessa vez nós vamos pegar da metade para cima do nosso desenho, da metade para cima. Né? No meu caso eu vou tirar a borda arredondada aqui para ficar bem retangular mesmo. Né? Olha só, já dá para visualizar a ideia do que vai surgir aí, certo? Né? Então, agora a gente seleciona com o Shift as duas, né? Se você não tiver, pode clicar e arrastar por cima para selecionar os dois. E manda mais uma vez remover back menos front para ficar só com a parte de baixo da nossa taça. Né? Olha só. Eu sei que o pé da nossa taça ele é bem parecido com a parte de cima, com uma leve diferença. Ele não é tão grande, né? Não precisa desse espaço todo. Mas eu vou utilizar o mesmo objeto, né? Esse mesmo elemento, para fazer o pé da nossa taça também. Então nós vamos clicar e manter pressionado o Alt, manter pressionado o botão do mouse, pressionar o Alt e o Shift e arrastar até a parte de baixo. Depois eu vou clicar com o botão direito em cima dessa imagem e vou mandar ele Reflect vertical. E agora eu vou reduzir na vertical bastante desse elemento. Né? A gente vai ficar com um objeto realmente bem pequeno, né? Acho que pode ficar até um pouquinho maior assim, tá? Bom, tá fácil, né? Agora a gente vai criar um outro retângulo apenas para ligar a nossa taça ao pé, né? O seu pé. Esse tem que ser uma linha mais fina, realmente. Não precisa ter borda arredondada, uma vez que a gente vai, né, mesclar isso. Eu vou aproximar um pouquinho mais aqui a visualização. Olha só, para esse tipo de ajuste fino, para esse tipo de centralizar esse cara aí, eu sei que está fácil da gente fazer isso visualmente, o próprio desenho já dá uma ajuda para isso, mas eu vou pedir que você selecione, né, os 3 elementos, para lembrar que aqui embaixo você tem a ferramenta de alinhamento e que clicando na setinha você tem aqui a opção Horizontal Centers, que vai exatamente colocar todos os elementos
alinhados, né, alinhados aí em relação ao seu centro horizontal. Falta o que, né? A gente pode agora mesclar, né? Unir esses elementos, né? Você está com eles selecionados, vai lá embaixo na ferramenta de composição, clique em Unite, né? A gente tem aí nossa tacinha finalizada. A gente pode alinhar né, a posição dela em relação ao pé da garrafa e até aproximar um pouquinho. Se a gente quisesse brincar um pouquinho ainda mais com esse desenho, eu poderia inclusive criar uma cópia, né, um terceiro cálice, né, uma tacinha um pouco menor e posicionar ela de maneira, né, que desse a impressão que ela estivesse um pouco mais distante. Né? Ou ainda, né, a gente poderia trabalhar uma taça que fosse um pouco menor, mas que a gente trabalhasse ela assim numa ideia um pouco mais descontraída, talvez, de inclinação, né? Haveria certamente... Aqui a gente vai mesclar, não o rótulo, tá? Nós vamos mesclar só a parte de cima lá do bico. O meu rótulo agora foi para trás, tá vendo, da garrafa, por isso que ele saiu dali, não tem problema. A gente clica nele aqui, que ele está aqui atrás, Ctrl X, Ctrl F para colar no mesmo lugar, e aí eu posso usar a ferramenta nossa que a gente viu agora há pouco de alinhamento para trazer os dois novamente para o alinhamento correto. Então, e aí a gente pode Ctrl G, né, dar um Ctrl G para agrupar o rótulo à nossa garrafa. Aí podemos, inclusive, reduzir um pouquinho mais o tamanho dela. A gente chegar em 100% aqui, não ficou legal porque o tamanho da taça ficou muito pequeno, né? Então, também foi algo que eu, né, quis testar aqui, mas realmente não há necessidade de... Talvez, né, brincar de uma outra maneira aqui com mas eu acho que no final ele estava mais legal mesmo com um só. Aqui ao lado, na vertical. Vamos ver assim. Igual ao original. A gente viu aqui que ele está fazendo um trabalho diferente, né? Acabamos fazendo uma coisa diferente aqui sem querer. Duas coisas, tá? Aqui em cima a gente vai rapidamente fazer um acabamento que eu havia comentado no início, acabei não fazendo. A gente vai criar um retângulozinho aqui por cima desse. Vamos selecionar os dois e vamos fazer um Unite, não, desculpa, um back menos front ali. Ele vai criar a ideia da tampa, né? Da separação da tampa do bico da garrafa. A gente também poderia trabalhar a ideia do... Quer dizer, no original ali eu reparei que ele trabalha um pouco mais alto a taça, né? E ele também trabalha a ideia de representar como se tivesse um líquido lá dentro, né? E para isso ele criou uma área branca aqui, uma área... A gente vai aumentar um pouquinho na lateral também esse cara para poder... Então, se a gente quer aplicar o mesmo efeito, a gente pode criar um retângulo aqui dentro, ó, né? Que vai representar o espaço vazio do meu líquido, né? Que eu estou bebendo. Eu vou ter que reduzir aqui um pouquinho, né, a parte de baixo do líquido, né, desse novo elemento, para acompanhar a borda mais ou menos a borda do copo, né, da taça, tá? E aí agora vamos selecionar os dois e aplicar
back menos front, né? Visualizar isso à distância para ver se a gente conseguiu atingir um resultado interessante. Olha, no geral, né, a gente observa que a minha parte de baixo do copo aqui, né, realmente precisava ser um pouco maior, tá? Não tem problema, a gente vai fazer essa correção aqui rapidamente. É só a gente selecionar esses dois elementos e trazê-los um pouco para a esquerda. Talvez esses dois um pouquinho para a direita, né? Vamos visualizar isso de longe. Aí a gente tem 100%. Acredito que sim, que tá interessante. Não tenho certeza da eficácia desse desenho para representar o bar. Vamos ver o tamanho dele. A gente ficou com 20 no final. Agora a gente vai dar uma visualização ajustada em relação ao tamanho total. A gente ficou com ele com uma altura de 20. Eu vou aumentar isso, vou marcar aqui para travar a proporcionalidade. E no meu caso aqui eu posso aumentar até para 23 pixels, né? 23 por 20. Vamos visualizar isso, ficou melhor, tá vendo? Eu quero assim. Oi? Eu quero assim. Deixa assim. Perfeito. Vamos, então, agrupar aqui esses elementos. Eu vou colocar aqui no local onde eu tinha colocado os outros, apenas para ficar arrumadinho, né, na apresentação. Isso aqui são os nossos slices. Eu posso tirar a visualização deles em um instante, tá? Então a gente tem aí já mais alguns ícones construídos. Podemos passar para o nosso próximo. Bom, então agora a gente vai encarar um novo desafio, né? Estava pensando aqui qual ícone. A gente tem uma lista aqui para fazer, né? De vários ícones. Alguns mais difíceis de pensar, um símbolo, né? Alguns mais simples. O que a gente tem feito é buscar no Google, às vezes, alguma inspiração, né? Outras vezes não, vai da nossa cabeça mesmo. Por exemplo, agora eu queria fazer a ideia de um banheiro, né? A representação de um banheiro. A gente pode representar o banheiro de quais os símbolos, né? Normalmente utilizados para representar um banheiro. São vários símbolos, né? Agora há pouco a gente viu um papel higiênico sendo utilizado em outros ícones aí numa pesquisa do Google, né? Mas a gente também pode pensar num chuveiro, a gente pode pensar numa privada que representam basicamente os elementos principais do banheiro. Bom, o nosso banheiro a gente vai fazer, né? Vamos começar ele agora. Eu vou deixar ainda visível aqui ao lado a nossa garrafa, nosso último elemento, apenas para manter a ideia das dimensões iniciais, tá? E eu vou começar, vamos dizer assim, a gente vai iniciar como se a gente estivesse saindo da parede, né? De uma parede com um pequeno retângulo, esse retângulo sem borda arredondado. Logo abaixo nós vamos desenhar aí, vou aproximar um pouquinho mais e vou desenhar aqui um segundo retângulo que vai representar a parte de cima do chuveiro. E vou pressionar a tecla V. Vamos lá de novo, né? Vamos começar com o retângulo de cima, colocando ele numa cor
né? No meu caso aqui eu estou trabalhando com essa cor aqui. Um segundo retângulo logo abaixo. E aí nós vamos pressionar com a ferramenta de seleção de objetos ativa. Nós vamos clicar e arrastar para baixo com o Alt e o Shift pressionado para criar uma cópia desse elemento, né? Agora, a gente vai, utilizando a nossa barra de status lá embaixo, onde a gente tem o tamanho do elemento, a gente vai aumentar esse tamanho em 2 pixels, ou seja, no meu caso estava em 4 pixels, eu passei para 6 pixels, tá? Aqui, basicamente, você tem a ideia do seu chuveiro. Só que tem que ter alguns cuidados. Você vai aproximar um pouquinho mais o zoom, olha só, né? Agora a gente vai aproximar bem o zoom. O retângulo de cima, ele tem que estar mais próximo deste retângulo de baixo, para que a representação, digamos, a proximidade, ela vai criar, né, uma interação maior entre esses dois retângulos do que com o retângulo de cima, tá? A ideia, né, agora, você vê, com 3 retângulos a gente já tem quase um chuveiro, né? Bastou colocar eles numa determinada posição, e eles têm que ficar alinhados no centro. Esse aí, você pode diminuir um pouco mais o tamanho dele, na verdade, dele na horizontal. Aí não, aí não. Isso, assim, mais. Aí. Agora centraliza, né? A ideia é o seguinte, ó. Reduzir aqui o tamanho da parte de cima pode ser interessante, né? Porque destaca melhor a parte de baixo. Essa é a ideia. Você pode centralizar, né? Como você já sabe como, selecionando os dois e mandando centralizar lá embaixo. Agora, o nosso chuveiro está completo? Ainda não. Porque tem uma coisa simples que eu acho que a gente pode fazer, né? Para dar uma complementada na representação, que é representar algumas gotas de água caindo. Então a gente vai criar alguns, né, criar um primeiro retângulo, né, e aí a gente vai repetir, vamos dizer, 4 vezes, né, essas gotas, né, esses retângulos. Eu vou selecionar eles, os 4, vou agrupar com Ctrl G, vou clicar em cima e manter pressionado, apertar. Aí, não, alinhar não, nesse caso alinhar ao top, clica aqui, top, né, para que eles fiquem todos alinhados, perfeito. Então aqui, a gente vai agora, com os 4 selecionados, agrupou com Ctrl G, ou clicando com o botão direito. Clica agora e arrasta para baixo com o Alt e o Shift para criar uma cópia, tá? Só que aí você vai, né, tem que estar os 4, clica e arrasta para criar uma cópia, isso. Agora a gente vai clicar novamente nessa sequência de baixo, e o que a gente vai fazer é mais ou menos arrastar ela de maneira que elas fiquem no meio dos espaços vazios das de cima, tá? Ou seja, a gente só está mudando aqui a posição, não, sem o Alt, porque com o Alt você vai criar, é só arrastar com o Shift mesmo, isso, para que dê a ideia. Vamos visualizar isso à distância, né? Em 100% está muito pequeno, tá vendo? A gente vai precisar aproximar melhor, né? No 100% ficou muito pequeno. Então a gente vai, no meu caso aqui, eu posso aumentar mais o tamanho desses meus objetos aqui. A gente está aqui com 19 de largura, então eu tenho, acredito que está razoável ainda para o nosso desenho, tá? Tudo bem, agora a gente precisa da nossa privada, não é isso?
ainda no meu caso aqui, eu não estou satisfeito. Eu vou aumentar um pouquinho mais o tamanho, né, do meu chuveiro aqui na parte de cima. E aí posicionar ele. Acredito que agora sim. Agora a gente pode partir para o desenho da privada, né? Bom, tá apertado, porque realmente um tamanho bastante desafiador. Mas a ideia da privada é o quê? Né? A gente construir basicamente uma caixa, um retângulo que vai representar a caixa da descarga, né? E na parte de baixo a gente vai ter um outro retângulo que vai representar o assento, né? E mais abaixo um outro retângulo que vai representar, né, aí a continuação, vamos dizer assim, ó. Eu vou até criar uma cópia, na verdade, desse outro elemento, e aí reduzir ainda mais o tamanho desse, tá? Não tanto. A gente pode trabalhar a ideia de um tipo de retângulo aqui na parte de cima desse outro para indicar como se fosse o botão da descarga, né? E eu acredito que a gente precisa também de trabalhar aqui, vamos dizer, a ideia da tampa do assento, que seria um pouco mais fina em relação ao nosso desenho, né? Essa foi só uma ideia. Eu estou achando essas linhas muito grossas. Vamos reduzir um pouquinho mais. Tá ok. Vamos visualizar isso à distância. Não está legal, porque realmente não ficou bom aqui essa parte de baixo separada. Então nós vamos fazer um pouquinho diferente. A gente vai aumentar o tamanho desse cara, né? E aí agora, olha só, a ideia é a seguinte. A ideia é a gente trabalhar, vamos dizer, um alinhamento diferente na parte de baixo. Ok. Ainda está muito... Talvez... A ideia aqui dela em cima do vaso, da caixa de descarga, né? Talvez em cima do vaso ali esteja atrapalhando. Vamos trabalhar isso menor ainda. O detalhe aqui é que nós não estamos olhando nenhuma imagem de referência, né? Eu estou tentando fazer o quê? Qual que está sendo o meu objetivo aqui? Eu acho que a gente está quase chegando numa ideia razoável. A minha ideia está sendo trabalhar, vamos dizer assim, os elementos principais, né, da descarga, vamos dizer, da privada. Acredito que a gente está próximo de um resultado interessante, né? Só que eu vou ter que trabalhar esses dois elementos. A ideia é trabalhar esses dois elementos juntos, né? E eu não sei se vai ser possível devido ao tamanho. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que reduzir bastante o tamanho da nossa privada ali. Vamos ver em 100% aqui.
eu acredito também que ainda não está legal, porque aqui a gente precisa trazer essa privada mais para também aqui não está fazendo muito bem a representação dele. É isso, né? Acredito que agora sim também podemos pensar em reduzir um pouco mais esse cara, o chuveiro. E aí, olha só, a gente tem agora, né? Acho que a gente está perto da ideia da ideia final. No entanto, acredito que esses dois elementos, talvez, se a gente trabalhasse eles em sentidos opostos, ou seja, né, a privada e o chuveiro para lados opostos, ainda não dá. O chuveiro parece que sozinho ele faria o papel, né, melhor do que... Pois é, a ideia nossa aqui é a gente realmente não tem definido qual é o elemento melhor para ser usado. A gente está chegando à conclusão de que o tamanho, em razão do tamanho, né, do elemento, a gente está preferindo trabalhar com o chuveiro sozinho, sem o conceito da privada, para representar um banheiro, representar um chuveiro, né? Nesse caso aqui representa mais uma ducha. Então, quer dizer, a gente aqui talvez tenha o seguinte, não esteja muito bom ainda, não esteja muito bom ainda. Então, se a gente trabalhasse talvez o conceito da privada com o conceito da pia. E para fazer a pia, a gente vai seguir mais ou menos a ideia do que a gente fez com a taça, né? Porque a gente pode criar um retângulo, atribuir um canto arredondado para esse retângulo, né? E aí a gente pode trabalhar um outro retângulo por cima para remover, né? Para ficar só com a parte que nos interessa, que seria a parte de baixo. Então, eu tenho aqui o início da nossa pia, que agora precisa de um pé, né? Então a gente vai trabalhar um outro elemento retangular aqui embaixo para representar o pé. Ele não vai ter bordas arredondadas. E eu acredito que a representação dele fique melhor ainda se a gente, vamos dizer assim, com a ferramenta de seleção direta, arrastar um pouco o pé, né, os pontos de baixo, né, um pouco para os lados. E, claro, a gente também, no caso de uma pia, a gente precisa da ideia da torneira. Então, a gente pode criar aqui em cima um outro retângulo, né? Esse retângulo que vai, né, nos ajudar eu vou também representar de forma parecida com o que a gente fez no pé, né, arrastando um pouquinho para a direita os pontos de baixo e tem que ficar menor, né, porque para representar a nossa torneira. A gente poderia até trabalhar acredito que vamos visualizar isso à distância para a gente ter uma boa
né? Uma boa ideia. E aí, parece uma pia? Não. Parece aqueles negocinhos que os passarinhos vão tomar água. Tá parecendo mais um chafariz do que uma pia, né? Mas a gente vai conseguir melhorar um pouquinho essa ideia. Talvez a gente esteja trabalhando com uma muito grande. Que eu estou imaginando aqui uma forma da gente representar a torneira. Né? A torneira tá difícil de pensar numa maneira mais... sim. A gente pode sim trabalhar o seguinte, ó. Dois super simples, né? A gente pode trabalhar aqui o conceito da... como se fosse a torneira da pia. Vamos dizer assim. Uma de cada lado. Para representar a ideia, melhor a ideia da pia. Se a pessoa não pensar que é o passarinho lá dentro bebendo água, dá até para imaginar realmente que é a pia da torneira agora. Com isso, eu acho que a gente tem um bom ícone. No entanto, a gente tem um grande problema ainda. Por quê? Porque esse elemento está realmente maior do que eu gostaria que ele estivesse. A gente pode tentar aproximar os dois. Olha, 26 por 31 ainda está grande. A gente precisa disso em 24, vamos dizer assim, o tamanho na largura dele. Vamos ver aqui como é que a gente fica isso em 100%. Não ficou ruim não. Não. Acho que tá interessante para representar o banheiro, a disponibilidade do banheiro. Realmente não tem espaço para trabalhar mais outros elementos nesse ícone, né? Não tem condições. Então a gente pode finalizar esse só para esse aqui, a parte de baixo aqui. Acho que pode isso colar lá em cima. A gente agora pode, se quiser, trabalhar unindo aqui algumas, né, os elementos para ficarem todos parte de um só. Assim a gente tem uma unidade do objeto aí, do elemento. Muito bem. Então acabamos construindo até 2 ícones, né? Se depois a gente quiser representar só um chuveiro, a gente já tem o chuveiro pronto. Né? Porque tem lugar que tem só chuveiro, de repente. Porque atualmente o sistema não tem. No sistema atual eu não estou controlando isso. Né? Não estou controlando só se tem banheiro, não se tem banheiro e chuveiro. Né? Isso a gente depois vai verificar. Pode mudar, já temos o ícone pronto. Interessante, né? Como a gente consegue construir esses ícones com desenhos tão simples, com elementos tão simples. A gente consegue chegar a representar objetos de verdade com alguns quadrados, alguns retângulos, alguns círculos, alguns ajustes no alinhamento das coisas, né? E consegue obter um resultado que representa bem a ideia, né, do conceito. Tá?
Um outro desenho que a gente precisa trabalhar, uma outra ideia, é o desenho, um outro ícone que a gente precisa trabalhar, por exemplo, a questão do elevador. É um ícone também que a gente tem que trabalhar. Aqui estão alguns, ó. A ideia da acomodação, né, reservada, aguardando confirmação disponível, a gente não tem que fazer ainda. Né? O relógio aqui, para representar o check-in, na verdade a gente chegou num outro ícone que representa bem o check-in, que foi esse ícone aqui que tem um relógio, uma pessoa e uma mala. Esse está representando o check-in. A gente pode ir riscando aqui, né, marcando aqui, taxando cada item que já está feito, né, para facilitar nosso controle, porque ainda falta fazer. Né? Por exemplo, banheiro. A gente acabou de conseguir, né, criar nossa ideia de banheiro. Eu vou também marcar esse aqui. Mas ainda tem bastante coisa para ser feito. Ó, aquecedor a gente já tem. Aquecedor. Ar-condicionado a gente já fez também. O que mais? Academia. Academia também a gente já fez. Né? Então, vagas, temos aí alguns ainda para desenvolver. Qual que a gente vai fazer agora? Então, boa pergunta, né? Eu tô aqui na dúvida um pouco entre... Vamos trabalhar a ideia do permite animais? Tá. Né? Como é que a gente pode representar a ideia do permite animais? Acredito que é simples. Se a gente tiver uma pessoa ao lado de um cachorrinho, né? A gente já tem a ideia. Ou uma plaquinha com um cachorrinho. Em vez de estar aquela plaquinha assim, com coisinha de nada. Sim, é verdade. Ao invés de trabalhar, a ideia da placa é excelente, né? A ideia da placa é excelente. O símbolo da placa que a gente, né, mais utiliza para representar a placa, né, normalmente a gente trabalha com o polígono de 6 lados, né? Aqui tá no formato de estrela, por causa aqui da propriedade inner depth. Então eu vou tirar essa propriedade, isso. Aí a gente ficou aqui com esse formato que é o formato utilizado em placas normalmente, correto? Então o que a gente vai fazer? É de quantos lados? 6 lados. Então depois pega a ferramenta polígono, né, desenha o seu polígono, e se ele não tiver no tamanho na quantidade de pontos que você quer adequada, né, ou na profundidade aqui, né, é só fazer os ajustes. Você pode, né, trabalhar o ângulo também, a rotação do ângulo diretamente aqui nessa propriedade Twin Angle. Né, mas claro que você também pode fazer isso com o mouse utilizando, né, selecionando o objeto e utilizando esses marcadores laterais. Eu vou reduzir o tamanho do nosso ícone, mais ou menos o tamanho do nosso ícone disponível, e agora a gente vai ter que desenhar um cachorrinho. Então, como é que a gente pode começar a ideia do cachorrinho? Eu imagino que a ideia do focinho, né, do cachorro seria a gente trabalhar a ideia do focinho do cachorro, que a gente pode pensar numa forma um pouco arredondada. Né? A gente vai trabalhar esse focinho. A gente poderia trabalhar o cachorro tanto de lado quanto de frente. Né? E aí, né, fica aquela coisa, né? Qual que vai ser melhor representado em tamanho 20, né, no tamanho do ícone final. Se ele de frente ou ele de lado. Eu acredito que de lado ele represente melhor. Né? Desculpa. Ele represente melhor de lado a ideia do cachorro.
Então, o que eu vou fazer aqui? Daí eu vou trabalhar, estou criando aqui alguns elementos para me ajudar com a ideia do rosto do cachorro, da cara do cachorro, né? Vamos dizer que a gente tem a ideia mais ou menos do nariz. Mas é claro que aqui a gente vai ter que... mais ou menos a ideia do... Não é tão difícil a gente trabalhar a representação do cão. Certamente a gente vai precisar trabalhar aqui uma ideia de olho, né? E esse olho a gente vai, né, claro, colocar ele na cor branca. Então, mais uma vez aí a gente chegando próximo de um resultado aceitável com apenas alguns elementos. Alguns elementos gráficos aí, alguns retângulos. Pois é, bem legal. Bem legal. Aqui simplesmente colocando uma borda arredondada, um canto arredondado já talvez melhore um pouco aí. Melhor, né? Fica um pouco melhor a representação dessa forma. Então, não sei se é o caso da gente também trabalhar o corpo do cachorro. E o desafio de colocar esse desenho, né, essa imagem, em tamanho bastante reduzido. Olha só o que acontece aqui, uma coisa importante, né? Para a gente fazer essa placa se destacar, né, o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar o tamanho dela, né, máximo, tá? Nesse caso 24 de largura aqui por 21. Eu vou Ctrl C, Ctrl F para criar uma segunda placa. E essa segunda placa eu vou manter o Shift pressionado e o Alt e vou arrastar, né? Porque minha intenção é criar uma espécie de borda. E agora eu vou, com esses dois selecionados, eu vou utilizar a opção Background Front para criar minha borda. Aí você pode perguntar, mas não é mais fácil eu vir simplesmente aplicar uma borda? Pois é, é mais fácil, no entanto,
A borda, não, como a gente está trabalhando com dimensões pequenas, a borda ela vai ter um efeito pior em termos de resolução, de definição da imagem, do que essa estratégia que a gente fez agora. Então eu vou selecionar aqui o nosso cachorrinho, vou trazer ele para dentro da nossa placa, né? Aqui na parte de baixo aqui. Se na hora que eu reduzir isso, né, para o tamanho, né, menor ainda, ficar ruim para visualização de 100%, ficar ruim para entender, aí a gente tira o corpo e trabalha só a ideia do rosto. Eu acho que a gente devia testar independente, né? Testar. Mas vamos colocar aqui, ó, 100% eu não consigo ver o rosto, tá vendo? Então no meu caso aqui, realmente não ficou bom. Eu vou remover o corpo aqui e vou ficar realmente somente com o rosto. Vou aumentar o tamanho dele para preencher a nossa placa. Agora a gente pode reduzir o zoom para confirmar. Não está muito legal ainda não, no meu caso aqui, vou reduzir um pouquinho mais. Né? Percebi que ele... Vamos ver agora. A gente está indo com um pequeno probleminha. Isso. Basicamente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe, né? Olha só, vê, se esse pequeno quadradinho que está aqui, né, tiver um pouquinho mais próximo, né, a gente tem que sempre considerar os espaços em torno. Né? Veja que assim, do jeito que está agora, a gente consegue visualizar bem o tracinho até em 100%. Se a gente aproximar muito esse tracinho, ele começa a se misturar com outro pedaço da imagem e dificultar a identificação, né? A visualização. Eu não estou muito satisfeito ainda com o nosso resultado do ícone do cachorro, não. Caralho, velho. O que eu vim fazer aqui pra diminuir? Pra ficar do tamanho certo. Para ficar do tamanho certo, você vai no marcador do canto e vai arrastar com o Shift o Alt pressionado. Não é do tamanho que você quer? Não, tô falando aqui. Não é por 26 por 26? Ah, sim. 26 por 26. 24 por 24. Bota 24. Enter. Isso? Tá. E o cachorrinho tem que ser qual? Tem... Opa. Ctrl Z. É que a visualização está muito longe. Aproxima mais. Ele tem que caber lá dentro, de maneira que fique uma sobra de espaço, né? A ideia do cachorro é você conseguir colocar ele o máximo, tamanho máximo que você, né, puder dentro da placa, mas com algum espaço. Aqui mesmo ele já ficou muito grande. Tem que sobrar algum espaço ao redor. Então... mas ficou muito estranho. Porque por causa do tamanho, tá? O tamanho realmente é desafiador nesse caso. Então, essa foi uma ideia, tudo bem. Vamos guardar essa ideia, ou seja, eu vou arrastar aqui para cima com o Alt pressionado, né? Criando uma cópia. E agora eu vou tentar trabalhar a mesma ideia do cachorrinho, só que ao invés da placa, a gente talvez vai trabalhar a ideia do corpo, né? De um dono, né? De uma pessoa ao lado. Tá? E aí, para criar essa pessoa, né, a gente tem ali
a parte de cima do corpo, vamos dizer assim. Eu posso fazer uma parte de baixo aqui, com cantos arredondados, e até criar uma separação aqui no meio para indicar que como se fosse uma bermuda, né? Uma calça, alguma coisa assim. Tá? Aqui pode ser um pouquinho mais largo. A gente poderia trabalhar até um ponto aqui para baixo. Então, ficou muito legal porque foi muito, né? Esse cara tem que ser só um pouquinho para baixo. Isso. Eu acho que na real os cantos arredondados que eu fiz ficaram muito ruins. Então vamos fazer de novo aqui rapidinho. Vamos mais ou menos daqui, né? Aqui. Aí a gente vai sem os cantos arredondados. Perfeito. Aqui eu vou criar um ponto aqui no meio para trazer para baixo, né? A gente vai criar aqui uma... Tá? Com o Shift C eu vou, né, converter isso para curvas, fazer um pequeno ajuste aqui, né, nesse alinhamento, na real nesse contorno. Né? Aqui ainda precisa um pouquinho mais, talvez ainda um pouquinho mais para cá. Na real eu estou percebendo aqui, ó, essa volta aqui, a gente precisa tentar reproduzir ela, acompanhar ela. Legal. Agora sim, a gente pode tentar trabalhar aqui o meio, uma divisão aqui no meio do elemento. Certo. Vamos ver como é que a gente tem aqui. Olha lá. Então eu tenho a ideia já da pessoa, mas ainda não a ideia do cachorro, né? Nesse caso, eu acredito que o corpo do cachorro vai se tornar importante. Vamos testar isso agora numa visualização de 100%. Não tá tão ruim, né? Então, 23, ó, a largura ficou boa, a altura ficou boa. E a representação, né, para esse tamanho de tela, a gente tem que lembrar, né, tá interessante. Talvez a gente pudesse simplesmente criar uma pequena ligação, né, dos dois, como se fosse uma ideia de uma coleira. Fortalecer a ligação do dono. A princípio a gente vai ficar com essa representação aí. Não, né, não tá excelente não. Mas acho que ficou melhor do que a placa. Né? Ficou melhor do que a placa. Pode ainda conseguir um pouquinho mais no corpo desse cachorro. Aí, acho que ficou bem legal. Beleza.
Beleza. Né? Mais um ícone concluído. Eu acho que em termos de produção de ícones, a gente, né, hoje criou vários ícones, a gente não parou aí de criar vários exemplos de ícones. Aqui a gente podia unir esses elementos, tá vendo? Eu consigo ver que eles estão separados, porque tá trabalhando junto, né? Mas não tem problema, eles estão funcionando bem, assim, do jeito que estão. Gostei. Apenas retângulos. Né? Só Isso que tem é que engraçado, buscar, né? só tem que buscar, né, os elementos, Só tem que ter criatividade. os elementos que representam melhor aquele objeto, né? Porque todo objeto, se você pensar, tem alguma coisa que se destaca. Ele pode ter muitas coisas, mas ele tem coisas nele que é aquilo que você bate o olho e lembra daquilo, né? O telefone, por exemplo, o fone do telefone, né? Tem coisas que você bate o olho e já sabe o que aquilo... E aí quando a gente trabalha de maneira bem simples, né, esses elementos, para a mente humana captar é bem simples, é bem tranquilo, bem rápido, bem natural. Por hoje eu acho que a gente para com relação aos ícones por aqui. Tá bom. Então vamos parar a nossa gravação, até a próxima.